Ecos da Ressonância, capítulo 1. O som. Às vezes eu me pergunto, quando foi que a música realmente entrou na minha vida? E durante muito tempo eu pensei que fosse quando eu comecei a tocar um instrumento. Mas hoje eu acho que ela chegou muito antes. Antes das notas, antes das palavras e talvez no primeiro lugar que nós chamamos de lar, no ventre da nossa mãe. Eu gosto de imaginar que antes mesmo de conhecermos o mundo, já vivíamos mergulhados em uma grande sinfonia. O pulsar do coração, a respiração, os movimentos, uma presença constante que nos envolvia sem precisar dizer uma única palavra. E talvez seja por isso que o som nos toca de uma maneira tão profunda. Porque ele conversa com uma memória que não sabemos explicar. Essa reflexão ela ganhou mais sentido ainda quando eu virei pai. Quase sempre, quando eu chegava em casa e começava a conversar com a minha esposa, o meu filho se mexia dentro da barriga. Assim que eu começava a falar. E naquela época eu só sorria. E hoje eu gosto de imaginar que talvez ele não entendesse as minhas palavras, mas que ele já entendia e já reconhecia a minha presença. Talvez a voz seja uma das primeiras formas de abraço. E depois ele nasceu. E como todos nós, chegou ao mundo através de um som. O primeiro choro. É como se anunciasse, agora começa uma nova jornada. E os meses se passaram. E logo eu voltei a me emocionar. Porque antes de falar, o meu filho já tentava cantar. E não eram palavras, não havia melodia perfeita. Era apenas um pequeno ser humano tentando responder à música do mundo com a própria voz. E naquele momento eu pensei, talvez a música não seja apenas algo que aprendemos. Talvez ela seja algo que recordamos. E a partir dali, vamos colecionando os sons, as vozes das pessoas que amamos, as músicas que nos acompanham, os silêncios que nos transformam, as orações, os risos, os encontros. E sem perceber, tudo isso vai formando quem somos. E hoje, eu trabalho criando músicas, frequências, mantras, meditações, mas no fundo eu sinto que continuo fazendo a mesma coisa. Continuo tentando escutar. Porque eu acredito que toda verdadeira criação nasce da escuta, e não apenas dos ouvidos, mas da alma. Durante muito tempo eu pensei que a música fosse apenas uma profissão, e depois eu pensei que ela fosse um dom. E hoje eu compreendo de outra maneira. Eu não escolhi a música para falar de espiritualidade. Foi a música que me ensinou a reconhecer o sagrado em cada fase da minha vida. E talvez por isso que exista o canal Ressonância Sagrada. Não para explicar o mistério, mas para contemplá-lo. Para lembrar que às vezes Deus nos fala através de uma canção, outras vezes através de um silêncio e quase sempre através daquilo que aprendemos a escutar. Até o próximo Ecos da Ressonância. Até lá! E que a vida continue encontrando novas formas de ressoar em você.